Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro nesta sexta-feira, 2 dias que antecedem um dia maravilhoso e importante para todos nós, que é o dia das eleições e que você tenha discernimento e muita cabeça para refletir, para pensar. Você vai dar um cheque em branco, você vai dar uma procuração para alguém que vai gerar os destinos da sua cidade, talvez dos seus filhos, dos seus netos. É um cheque em branco. Então, cuidado para quem você vai dar essa responsabilidade. Dê a quem merece a sua confiança e o seu respeito, tá bom? Meus amigos, hoje estamos recebendo o candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Fernando Silva, que gentilmente atendeu a nossa reportagem e está aqui ao vivo para falar dos seus projetos, caso venha a ser eleito presidente do Santos Futebol Clube. Fernando Silva, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Boa tarde a todos conectados aí no programa Baixada Esporte, é um prazer, obrigado pelo tempo e boa tarde a você e o Alessandro e vamos aqui, estamos aqui para resenhar um pouco de Santos Futebol Clube, que é o amor da nossa vida. Então, para você associado, simpatizante, torcedor, conselheiro do clube, fique ligado já já, vamos conversar bastante com o candidato Fernando Silva. Ao nosso lado, o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte. Um abraço ao Fernando Silva também, que gentilmente está aqui conosco hoje no programa. E eu assino embaixo tudo que o Edson falou no início do programa. Domingo é um dia muito importante para a democracia brasileira e você tem que votar com consciência. Não assine uma procuração sem saber para quem você está assinando. Conheça o seu candidato, conheça as propostas do seu candidato e principalmente a história do seu candidato, para que você vote certo. Uma pausa e voltamos daqui a pouco com o candidato Fernando Silva, falando dos seus projetos, caso seja eleito, ao futuro do Santos Futebol Clube. É rapidinho, até já. Bem, Baixada Esporte recebendo hoje o candidato Fernando Silva a presidente do Santos Futebol Clube. Fernando Silva, todo mundo conhece, evidentemente, o seu perfil, o seu histórico, mas para aqueles que ainda não o conhecem, por favor, fale um pouquinho de você, a respeito também da sua candidatura. Queria que fizesse um preâmbulo do seu histórico na vida do Santos, por favor. Olha, eu sou sócio remido do Santos, né? Iniciei em 1978 na gestão Rubens Quintas, o Vale. Iniciei na vida política em 2000, fui candidato a presidente contra o Marcelo. Tivemos um resultado muito expressivo na época e iniciamos o movimento Resgate naquela época, que era um movimento para afiliar o torcedor que era torcida do Santos, mas não era sócio. Então nós fomos correr atrás dessa filiação. Tivemos muito sucesso, aumentamos bastante o número de sócios e ficamos enfrentando o Marcelo, né, de 2000 a 2009, 2010. E teve uma mudança de estatuto na época que não permitia mais que eu fosse o candidato a enfrentá-lo, porque ele colocou algumas regras ali que me tirava do jogo. Então nós fomos tendo representantes até que com o Luiz Álvaro a gente ganha a eleição e implanta o conceito da Resgate na época, que era transparência, profissionalismo. A gente vai para 2 anos de sucesso puro, esportivo e de negócio, de filiação. O Santos vai para todas as manchetes do mundo, né? Em 2011, depois do Mundial, meu contrato acaba com o Santos, não é renovado. Eu saio do Santos e a partir desse momento inicia-se as 3 piores gestões que o Santos já teve na vida, Odílio Rodrigues, Modesto Roma e o Zé Carlos Pérez. E o que jogam o Santos nessa posição hoje de estar um clube inviável, quebrado e que precisa de gente, de profissionais para recuperar a credibilidade, instalar a profissionalização no Santos, a base, né, e um hub de inovação que são os pilares da nossa campanha. Então, estamos aí disponíveis e dispostos a tirar a dúvida do associado. E eu repito tudo o que o Guido falou no começo do programa, endossado pelo Alessandro. Essa é uma eleição diferente. Essa é uma eleição que você tem que estudar o seu voto. Né? Logicamente que as chapas ainda vão ser confirmadas. A nossa hoje é a chapa número 1, porque
nós acabamos de inscrever a nossa chapa oficialmente, então a gente já é candidato à presidência do Santos e não pré-candidato. E todas as dúvidas estão lá no nosso site, o Santos Pode Mais, mas essa é uma eleição que você tem que estudar o seu voto. Não vá na do seu vizinho, cunhado, sogro, estude o candidato, estude quem está em volta do candidato, quem são as pessoas que vão receber o seu aval para tirar o Santos dessa difícil situação que ele se encontra. Alessandro. Bom, vamos começar então a nossa pauta, né? A nossa pauta, porque o Fernando Silva é o terceiro candidato à presidência que está vindo no programa hoje no Baixada Esporte, e a gente fez uma pauta para perguntar igualmente a todos os candidatos sobre diversos temas, Fernando. Então nós vamos começar com o tema Cuca. Antes do Cuca, Alessandro, é importante a gente falar, só um pouco, depois você põe as imagens do Cuca. Fernando, qual é o seu vice-presidente? Você já escolheu? Qual é o nome dele? Olha, a gente já tem, do comitê de gestão, já temos vários nomes confirmados, né? A gente é a única chapa, né, que já está divulgando tudo para frente para o associado saber qual é a escalação do nosso time. Então, eu sou candidato a presidente, Reinaldo Guerreiro é candidato a vice, e no Conselho de Gestão, né, que vai ajudar a gente nessa difícil missão de reerguer o Santos, nós já temos Sérgio Monteiro, que é o CEO da Corplastic, um santista fanático. Nós temos Celso Loduca, um publicitário, amigo meu há mais de 20 anos, um outro apaixonado pelo Santos. Nós temos a Cláudia Arraia, uma apaixonada pelo Santos, embaixadora de Campinas, que sabe melhor do que ninguém o que é ser mulher, frequentar um campo de futebol e o que é ser sócia do Santos à distância. Então ela traz toda essa tecnologia, esse aprendizado que ela teve durante os últimos 9 anos para ajudar a gente no Conselho de Gestão. E o Zé Augusto Conrado, que é um conselheiro que vai desempenhar o difícil papel de fazer a interligação do Executivo com o Legislativo. Aquele cara que vai fazer a gente se aproximar, cumprir os prazos, cumprir tudo que está escrito e transformar o que acontece no Conselho Deliberativo no Executivo para a gente estar muito perto e em linha em desenvolver o nosso projeto. Alessandro, vamos lá. Começamos pelo futebol. Vamos começar pelo futebol, então vamos começar pelo técnico Cuca. Né? Todo mundo sabe que o Cuca pegou o Santos numa situação muito difícil, ainda com a gestão do Pérez, conseguiu contornar isso, conseguiu ganhar o grupo e vem fazendo um bom trabalho nesse momento como treinador do Santos. Fernando Silva, sendo eleito, o Cuca permanece como treinador pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro e depois do Brasileiro? Olha, a gente prefere falar, né? Logicamente que futebol é momento, né? E a gente, que é o único candidato que já esteve dentro de um vestiário, de uma comissão técnica, que já tem resultados comprovados de sucesso, né? Eu e nós ganhamos títulos, né? E a gente sabe o que é gostoso ganhar títulos, e vários títulos. Então, o Cuca, eu prefiro falar o seguinte, nós temos um perfil de técnico, não só para o profissional, como para a categoria de base. O Santos é um time ofensivo, com DNA ofensivo, e tem que jogar de uma maneira que seja igual no sub-11 e que seja igual no profissional. Então, a gente define o perfil do técnico e encaixa ele dentro, o perfil de técnico do Santos, e encaixa o profissional dentro do perfil que a gente definiu. O Cuca hoje está liderando um processo, né? Assumiu a responsabilidade para ele, está tendo sucesso, mas futebol é resultado. Né? Então, logicamente que a gente não pretende chegar no primeiro dia de gestão e mandar todo mundo embora. Não, vamos fazer uma análise dos resultados, da entrega, da performance e aí sim conversar. Tem muito chão até dia 13 de dezembro, né? Porque a gente ganha a eleição no dia 12, dia 13 a gente já está ali no dia a dia, como a gente fez isso em 2010, 2011. Então, o Cuca, logicamente, que ele tem chance, né, se continuar acho que comigo e com qualquer outro candidato, não mexer no que está indo bem. Mas a gente insiste que a gente tem um perfil definido para técnico do Santos. E a gente vai jogar os profissionais disponíveis dentro do perfil que a gente criou. Fernando Silva, o dinheiro está escasso, e muito. Em janeiro temos a abertura da janela para a Europa. Não é a mais importante, mas ela é, nesse momento, fundamental. Com certeza, ele que está sendo um dos melhores jogadores do Brasileirão, e é um melhor do Santos, que é o Marinho, e outros jogadores do Santos,
deverão receber propostas ou pelo menos ter algum tipo de sondagem. Você eleito presidente em janeiro, as finanças no fundo do poço, surgindo propostas, por exemplo, para o Marinho, né? Outros jogadores, por exemplo, como Lucas Veríssimo, a promessa ainda do Caio Jorge. O que faz o presidente Fernando Silva? Vende para pagar dívida ou tenta procurar outros caminhos para resolver e segurar os principais jogadores? Olha, a gente vai fazer os dois, né? A gente vai ter que negociar jogador, com a diferença que a gente vai liderar o processo, né? O Santos vai ser protagonista nesse processo. Então, logicamente que você não rasga a proposta que seja dentro da realidade financeira do mundo futebolístico hoje. Então, uma proposta bem formulada e uma proposta que represente o valor de mercado do jogador sempre vai ser considerada. E você tem que correr em paralelo a criar novas receitas para o Santos Futebol Clube. O segredo de tudo vai estar na confecção de um orçamento que represente o que acontece no Santos. Todo mundo fala, não pode gastar mais do que recebe. Lógico que não pode gastar mais do que recebe. Mas você tem que cumprir isso. As 3 últimas gestões falaram isso e nenhuma cumpriu. Então tudo passa pela confecção de um orçamento consistente com a história do Santos. E aí você trabalhar em cima de um orçamento. Nós vamos enfrentar um mundo recessivo para frente. Então você tem que ter muito cuidado, pé no chão, para representar isso num orçamento. Gerar caixa, né, para pagar a sua dívida, investir na base e para a operação do clube. O que a gente pode garantir para o sócio do Santos Futebol Clube é que todo o dinheiro que entrar, que não for receita recorrente, que entrar de um contrato de televisão, de mídia, que entrar de uma venda de jogador, o famoso raio, ele vai vir para pagar dívida, investir na nossa fábrica de talentos e para a operação do clube. Ele vai vir marcado, né? Então é assim que a gente pretende equacionar o Santos. Mas tudo isso passa pelo ganho de credibilidade. A partir do momento que o presidente eleito tem a credibilidade na nação santista, as coisas começam a desenvolver de uma maneira mais fácil do que nesses últimos 9 anos e que nenhum gestor do Santos tem credibilidade nem com o seu fornecedor, nem com o seu funcionário, nem com o mercado. Então, fica num nó e num ciclo vicioso. É isso que nós vamos quebrar a partir do dia 13 de dezembro. Alessandro. Você falou da fábrica de talentos, Fernando, e eu queria que você falasse a respeito do CT Meninos da Vila. O CT Meninos da Vila, que todo mundo sabe que hoje está, e eu posso falar isso porque tem informações de gente que está lá dentro, que hoje está sucateado, que hoje essa fábrica de talentos, vamos dizer assim, que ela está, as máquinas não estão operando nessa fábrica, porque realmente está muito sucateado o CT Meninos da Vila e também teve muita dificuldade, pôde perder área de terreno, tem a contrapartida que tem que ser dada. O que você pensa do CT Meninos da Vila? Depois você fala do CT Rei Pelé, Fernando, especificamente do CT Meninos da Vila. A gente pode colocar tudo no mesmo problema, né? A gente está sucateado, é o que você falou. Não se investe e a gente tem que romper isso, porque a nossa fábrica ficou obsoleta, nós não somos mais liderança em formação, né? A gente tem ainda uma marca e um nome muito importante no mercado, mas a gente não é mais o exemplo a ser seguido. Tem clubes que avançaram muito rápido nesses últimos 10 anos. Então, e também aqui a gente não pode chegar e dizer, vamos ter um CT amanhã. Não, ninguém vai fazer isso. Primeiro porque passa por recuperar a credibilidade. Segundo, que CT, na nossa opinião, se faz com renúncia fiscal. Para você ter renúncia fiscal, você tem que pagar imposto, tem que equacionar a sua dívida. Enquanto isso, nós vamos reaparelhar, dentro das possibilidades, os 2 CTs. Estamos já em conversa com alguns prefeitos da Baixada para ter um local para integrar totalmente o futebol do Santos, feminino, base e profissional. Existem áreas, existem centros esportivos que não têm sido utilizados pelas prefeituras porque tem um custo e a gente está em conversação para a gente fazer esse meio do campo para depois correr atrás do nosso CT, que, como eu falo, o nosso objetivo é que ele venha com renúncia fiscal. Então, tem o plano imediato, tem o plano a médio prazo e o plano a longo prazo que a gente vai desenvolver durante esses 3 anos de mandato. Bom, já que nós falamos dos 2, Cabelo, por favor, o CT Rei Pelé, né?
e que está com um imbróglio aí, com o SPU, e muita gente falando que o Santos pode perder essa área. Eu queria que você, que está nesse processo também de transição, você está por dentro, porque está acompanhando como é que está a situação do Santos como um todo, está tudo às claras. O CT Rei Pelé, o Santos corre risco de perder. Como está a situação desse CT hoje, Fernando? Hoje a gente foi, né, a gente foi surpreso lá que a situação já estava ruim, o presidente em exercício, Orlando Rolo, teve em Brasília, e na próxima reunião do Conselho Deliberativo, eu acho que ele vai apresentar uma contraproposta, né, que o Santos tem que se responsabilizar a fazer para adequar isso. Eu espero que isso vai ser discutido na próxima reunião do Conselho. Mas é triste, né? Sempre você tem, durante as últimas 3 gestões, sempre ameaças de perder o CT Rei Pelé, de perder o CT Meninos da Vila. Então, isso aí eu acho que, pelo que eu entendi, vai ser colocado aí na reunião de Conselho Deliberativo e está encaminhado. Mas existe uma possibilidade de ter um leilão com relação ao CT Rei Pelé. E nesse leilão, o Santos teria a preferência de compra, né? Foi o que foi falado, porque a União hoje está querendo leiloar alguns terrenos e um deles é o CT Rei Pelé. Nessa preferência de compra, o presidente Fernando Silva exerceria a preferência ou preferia investir em outro lugar? Não, então, como eu disse, a gente teria que fazer uma parceria, porque dinheiro que venha fora né, das receitas recorrentes, eles são para pagar dívida, investir na base e operação do clube. Então, isso aí, rapidamente, a gente teria que fazer uma parceria, né, e entrar no leilão se ocorrer do CT Rei Pelé. O que a gente não pode é perder o CT Rei Pelé, mas eu estou seguro que tem certas alternativas aí que a gente vai transcorrer para que isso não aconteça. Mas, logicamente, que a gente é um player importante nesse leilão, se ele vier a ocorrer. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Fernando Silva. Já já vamos abordar outros assuntos importantes em relação ao programa que ele tem, né, como futuro candidato, como é candidato atualmente, e quem sabe, se ele for eleito futuro presidente, o que ele tem em mente colocar em prática para o futuro do Santos. Estamos apresentando o Baixado Esporte para Blanco Pneus. Troque o pneu do seu carro no Blanco. Muita gente vai viajar, hein? Então não faça uma viagem sem antes fazer aquela revisão completa. O pneu não está legal? Troca. O Blanco tem o maior estoque de pneus e o melhor preço e a melhor revisão automotiva. Porque ela tem roda, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor e a super troca de óleo também para motor câmbio com todo tipo de filtro. O Blanco tem 2 lojas ali na Antônio Emerick, em São Vicente, e o telefone está aí na tela para você. Blanco Pneus. Um abraço ao José Carlos Blanco, um apaixonado torcedor do Santos Futebol Clube também. Olha aqui, deu pane no celular, Top Center, há mais de 10 anos no mesmo endereço. A Top Center está aqui na Rua Oswaldo Cruz, tá? Com profissionais de altíssima capacidade. Não entregue seu celular na mão de qualquer um. Hoje é uma ferramenta indispensável. É contato com amigo, com empresa, com cliente, com tudo. E dá um pane e o pessoal fica sem chão, né? Fala, e agora? Para quem não quer sair de casa nessa pandemia, o celular que está na tela acima, 988-015626, eles mandam um técnico, desde que você mora aqui em Santos, ou trabalhe aqui. Eles avaliam, consertam, você pode pagar no cartão de crédito, eles aceitam todo tipo de cartão. Top Center, deu pane no celular, traga aqui na Top Center e o horário presencial deles, das 10h30 da manhã até 8 da noite, conforme determina a Prefeitura Municipal de Santos. Vamos fazer o seguinte, uma rápida parada, voltamos já já com o candidato Fernando Silva. Aguarde. Bom, quero agradecer o carinho da audiência, muita gente ligada aqui na Baixada Santista e acompanhando o Baixado Esporte também pela internet, a entrevista do candidato Fernando Silva à presidência do Santos Futebol Clube. Alessandro? Vamos lá, vamos continuar falando da fábrica de craques, né? Isso é muito importante, porque... Departamento Amador. É a galinha dos ovos de ouro do Santos Futebol Clube, né? A fábrica de raios. E o Departamento Amador tiveram algumas contratações feitas agora pelo presidente em exercício Orlando Rolo. No caso do Márcio Santos, que veio como coordenador geral do futebol e da base, né? Aí nós tivemos o Edinho e o Rodrigo, o seu auxiliar, que estão no Sub-23 do Santos Futebol Clube. No Sub-20, o retorno do Arão e do Nenê Belarmino. Nós temos no Sub-17 o Helder, que fez um brilhante trabalho na Portuguesa Santista e agora está tendo a oportunidade de ter o Sub-17 do Santos Futebol Clube. No Sub-15, o Flávio Antunes, está também no Sub-15. O Almir
ex-ponta, está no Sub-13 do Santos Futebol Clube, e no Sub-11 permaneceu o Queziel. O Zequiel. Zequiel. O Zeziel, né? Zeziel, na verdade. Zeziel. É Zeziel. Zeziel. No Sub-11 permaneceu. A pergunta é a seguinte: o Orlando Rolo contratou, mas não dispensou quem estava do Pérez. Ou seja, deu uma enxada lá e tem uma disputa muito grande lá dentro hoje internamente desses profissionais, porque todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Assumindo o Fernando Silva, pretende permanecer com algum desses profissionais ou a ideia também é fazer uma remodelagem total na fábrica de craques do Santos? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas eu vou começar. Logicamente que a gente não vai individualizar a nossa opinião. Isso seria desleal com os profissionais que lá estão, que foram recém-contratados, que têm família, e é muito desagradável receber a informação que se o candidato A ou B ganhar, ele está na rua. Não vamos fazer isso, não vamos ser desleais, mas logicamente que a gente está monitorando toda essa situação. Foram contratações que eu entendo totalmente fora de época, é um governo de transição de 90 dias, a gente faria diferente, né? Não colocaria esse problema para a próxima gestão ter que resolver, mas a gente está monitorando, a gente respeita muito o passado dessas pessoas que foram contratadas, estamos monitorando, sabemos a capacidade que cada um tem de trabalho, e isso, no devido tempo, vai ser adequado. Logicamente que a gente não pode ficar com uma estrutura do jeito que ela se apresenta hoje. Mas a vantagem é a seguinte, né? Nós já passamos por dentro do Santos, né? Nós já gerenciamos a base, nós já tivemos dentro. Então, a gente sabe como as coisas funcionam e vai ser mais fácil para a gente tomar as decisões e jogar de novo a base buscando que ela volte a ser referência no mercado brasileiro. E não é dessa maneira que a gente tem conduzido os últimos 9 anos que a gente vai retomar a posição de mercado que a gente tinha. Eu costumo falar o seguinte, se o Neymar aparecesse hoje jogando bola no Zé Menino, ele não viria para o Santos. Ele iria para outro time de futebol que tem canais de captação muito mais competentes do que o Santos hoje. Né? Os nossos canais de captação, todos eles estão travados, né? Todos eles estão viciados e a gente precisa de novo abrir e começar a receber jogadores de outros estados, né? Jogadores promessas, ter as peneiras, ir até os locais no Brasil, como a gente fazia no Projeto Nave, como a gente fazia a captação em 2010, 2011, que essa geração se encerrou agora, né? Porque quando a gente entrou era a geração do Rodrigo agora, né? Que acabou, que era na época sub-10, né? Então, a nossa vantagem é que a gente já passou por esse processo, né? Nós também pegamos terra arrasada quando nós entramos e tivemos que reerguer. Vamos ter que fazer isso de novo. Fernando Silva, é uma pergunta que fizemos aos outros candidatos que por aqui passaram, ao Andrés Rueda e também ao Esmeraldo Tarquínio. É o que o torcedor gostaria de saber. E como hoje o Santos está sendo encarado de forma cristalina, pelo menos uma transparência, as informações estão aflorando e você faz parte desse processo de transição, está bem informado de como está a situação do clube. A pergunta é bem objetiva. Quanto que o Santos tem de dívida total até esse momento? Olha, até o presente momento, né, porque a gente não sabe ainda o que vai vir pela frente, mas ao redor de R$500 milhão, 500 milhões de reais, com sendo 150 milhões a curto prazo. Né? E qual é a mágica de fazer isso? A mágica não é ter um milionário de plantão, né? Porque o milionário de plantão a gente enfrentou durante 10 anos, né? Aquele milionário que faz que coloca, faz que retire e a gente não sabe o que acontece. Né? Então a gente tem que criar métodos e procedimentos, tem que falar com o mercado, tem que ter um orçamento condizente com o Santos Futebol Clube e tem que conversar com os atores, com o pessoal de mercado, né, tentando vender para eles, mostrar para eles que essa gestão vai fazer diferente, vai pagar a dívida, vai honrar os seus compromissos e readequar o perfil da nossa dívida. Não tem milagre, não tem milagre. Vamos ter 3 anos muito difíceis pela frente e sem o milionário de plantão, porque esse modelo de milionário de plantão já não deu certo. A gente sabe o que não dá certo.
Então, a gente, na nossa chapa e no nosso grupo, a gente quer fazer diferente. Nós vamos fazer diferente. Nossa chapa não tem acordos políticos. E, como diziam um amigo meu, né, que esteve junto com a gente politicamente durante muito tempo e hoje está liderando uma carreira solo, não tem almoço grátis, né? Então, a gente está muito unido, a gente tem uma chapa coesa e é isso que vai passar para o mercado, é o resgate da nossa credibilidade e, em cima da nossa credibilidade, nós vamos conseguir alongar essa dívida do Santos, né? Gerar receita para pagar essa dívida com muita criatividade, com muito pioneirismo em certas ações, coisa que a gente já mostrou que fez em 2010 e 2011, onde a gente quase dobrou a nossa receita e onde a gente teve o resultado esportivo melhor que o Santos já teve depois da era Pelé. Eu vou só fugir um pouquinho da pauta, uma vírgula na pauta. Você fala muito do aumento da receita de 2010, 2011, quando o Santos acabou alavancando vários títulos, título de Copa do Brasil, título de Libertadores, foi disputar o Campeonato Mundial. Mas naquele momento, Fernando, vocês pegaram um Santos diferente. O Santos tinha uma base já pronta, que vinha montada com Ganso, Robinho e a base que vinha subindo. Hoje o Santos está num momento diferente. Vocês não vão pegar uma safra como vocês pegaram em 2010, 2011, que alavancou a presidência do Laor e a gestão de vocês por conta dos títulos que vocês ganharam. Muito provavelmente os títulos vão demorar para vir agora. E como é que vocês vão fazer diferente? Olha, muita gente gosta de jogar o sucesso no colo do outro, né? A base estava preparada. A base estava preparada nada. A base não tinha nada. E outra, o desafio foi manter o Neymar 3 anos, porque se o Neymar viesse hoje, vendiam ele com 1 minuto e meio na primeira proposta, como venderam o Rodrigo. Né? O Rodrigo durou o quê? Quantos jogos ele fez no time de cima? Como que alavancaram o Rodrigo? Então isso é história. O Robinho nós fomos buscar no Manchester. Não era a base do Santos, estava no Manchester da Inglaterra e veio jogar no Santos em 2010, 2011, naquela célebre, né, chegada dele na Vila Belmiro, do lado do Pelé, né, com o Chorão esperando, a Vila Belmiro cheia. Isso é alavancar a receita. Nosso marketing foi criativo, fez o primeiro contrato de carreira com um jogador de futebol. Né? E o Neymar pôde, durante a estada dele no Santos, principalmente nos 2 últimos anos, gerar receita para o Santos. Além de gerar receita para o Santos, ele gerou resultado desportivo. Então, isso de pegar a base pronta, quem estava lá em 2010 sabe o que nós pegamos. Né? O Neymar era filé de peixe, desprezado. Né? E a gente fez um contrato com ele que permitiu que ele jogasse 3 anos no Santos. E só ficou por causa que a gestão entendeu. Porque se fosse diferente, tinham vendido ele na primeira proposta, tinha entrado 50 milhões de euros, que nem entrou agora com o Rodrigo, e aonde está os 50 milhões de euros? Não está em nenhum lugar, né? Não diminuiu a dívida, não deu o título, não trouxe nada. Então você imagina se isso tivesse sido feito com o Neymar. Então falar depois que acontece é fácil. Fernando, eu vou voltar a esse tema ainda. Você falou agora há pouco que o Santos a curto prazo vai precisar de 150 milhões. E que não tem poderoso dono do dinheiro para solucionar. Nós temos algumas dívidas que têm que ser pagas. Por exemplo, o Santos tem o caso do Cueva que vai arrebentar a qualquer momento. O Santos tem outros problemas. O Kleber Reis tem uma dívida com o próprio Andrés Rueda de 2 milhões de euros, que se ele não põe esse dinheiro, o Santos hoje poderia ter perdido 6 pontos e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ninguém se manifestou. Ele tirou do bolso dele 2 milhões. Vai recuperar o dinheiro? Vai, sem juros, conforme ele colocou aqui. Leandro Damião dá DOI. É outra bomba. Agora eu te pergunto, se não tem o apoio dos poderosos da grana, da onde vem esses 150 milhões a curto prazo para você colocar? Vai cair do céu, ô Fernando? Então não vai. É por isso que nós temos uma equipe de renegociação de dívida da mais competente possível. Mas, por exemplo, na FIFA não tem renegociação de dívida. Ou você paga ou você perde ponto. Então, mas por que o presidente, né, o milionário de plantão, não fez isso quando ele estava no Conselho de Gestão? Já tinha o problema. Esperou os 45 minutos do segundo tempo, porque, pelo que a gente sabe, para o Pérez ele não emprestava, mas para o Rolo ele emprestou. Então isso é muito coerente. Nós vivemos 10 anos... Você emprestaria para o Pérez?
Eu nem falava, não falava mais o nome dele, mas você emprestaria pro Pérez? Você, Fernando Silva. Não for num jogo de pôquer, você dava suas fichas na mão do Pérez? Então, eu não acredito nesse modelo. Eu não acredito nesse modelo do pseudo-milionário que vem aos 45 minutos. O contrato tem juros, sim. O contrato tem correção. Você imagina se o Andrés ganha a eleição, quer dizer, ele vai ser credor dele mesmo. Já vimos esse filme, 10 anos. Não precisa se preocupar com a dívida, a família garante. Mas da onde veio os seus 150 milhões? Vem da criatividade, vem o seguinte, em dia 13 nós vamos viajar, tem fundos de investimento, nós vamos negociar direitos recorrentes, direitos que a gente tem, negociar com fundos de investimento e resolver a nossa dívida. Ou você acha que a única saída que tem é alguém fazer um cheque? Alguém vai fazer um cheque de 40 milhões e botar no caixa do Santos? André, você vai fazer um cheque de 40 milhões para botar no caixa do Santos? Não existe essa solução. E quem acreditar nisso, está acreditando em historinha da carochinha. Você tem é que vender credibilidade para o mercado. Quem é o seu time? E o mercado tem que perceber, agora esses caras vão pagar a dívida, então eu vou renegociar para ter chance de receber. Né? E isso se faz com o FIFA. A negociação do Kleber foi de perdoar a multa da FIFA. O Hamburgo recebeu o que tinha que receber. Só que a multa a mais abriu mão, porque ele queria receber o que lhe era devido. Então é uma negociação que você tem que fazer caso a caso. Né? E hoje nós temos uma equipe que, se não é a melhor, é a mais competente para renegociar a dívida. César Grafietti, jogue aí no Google e veja quem é que vai trabalhar a renegociação de dívida do Santos. Alguém entende mais disso do que ele? Então, logicamente que se aparecer um sheik árabe para dar 100 milhões no caixa do Santos, não existe almoço grátis, pessoal. Pô, tem que trabalhar, tem que ter ideias criativas. Nós pegamos também em 2010, arrasado. Ninguém dava crédito para o Santos. O Santos não tinha nada. Né? E a gente foi no mercado, vendeu credibilidade e começou a gerar a roda de novo. Essa é a mesma história que nós temos que fazer. Né? Vender para o mercado credibilidade das pessoas que vão gerir o Santos, com a vantagem de que a maior parte da equipe já esteve dentro da gestão. Então a curva de aprendizado ela é muito menor. Gente que nunca administrou um clube de futebol, que não sabe o que acontece dentro das quatro paredes, vai ter dificuldade de aprender. E hoje, decisões erradas custam muito dinheiro. Está aí os casos que você mencionou. Todos decisões erradas que viraram um passivo para o Santos Futebol Clube. Nós acertamos muito mais do que nós erramos em 2010 e 2011. Isso nos permitiu resultado financeiro e nos permitiu resultado esportivo. Estamos conversando com o candidato Fernando Silva à presidência do Santos Futebol Clube. Daqui a pouco, mais alguns tópicos para o Fernando falar aqui no programa. Olha aqui, você vai levar a sua família esse final de semana para matar a saudade de comer aquele rodízio maravilhoso? Eu sugiro a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, que é a mais tradicional em toda a Baixada Santista. Lá na churrascaria Ponto dos Motoristas você vai encontrar carnes de primeiríssima qualidade. Tem gente que fala, Edson, que saudade, ainda mais no horário desse, colocando as imagens assim. Fernando, qual é a sua preferência de carne, Fernando? Pô, bem, em São Paulo eu gosto do Rubaiá. Aqui em Santos tem o Costelão, que a gente vai lá e sempre come uma boa carne lá. E agora na Praia Grande você vai no Ponto dos Motoristas. E agora na Praia Grande no Ponto dos Motoristas. Isso. Esse é bom, se vocês estão indicando. Mas eu já estou no fim de carreira, já não está dando para comer o que a gente comia, né? Então a gente tem que escolher bem, porque senão depois fica difícil, viu? Mas tá aí, ó, uma grande pedida para você levar a sua família e saborear lá na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, o melhor rodízio em todo o nosso litoral paulista. Um abraço a todos lá na churrascaria Ponto dos Motoristas, um local também de grandes alvinegros e todos acompanhando o nosso Baixada Esporte. Vamos a uma rápida parada, voltamos daqui a pouco na sequência da entrevista com o candidato Fernando Silva. Rapidinho, até já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Gente, muita gente vai viajar, sabia? Muita gente vai aproveitar, vai viajar. Alguns até vão e voltam para votar. Antes de viajar, passa no Blanco. Melhor pneu, melhor preço em pneus da Baixada, tem o maior estoque.
E aproveite e faça no Blanco uma revisão completa do seu carro. Lá tem roda, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor, super troca de óleo de motor, câmbio com todo tipo de filtro. E o Blanco Pneus tem 2 lojas para você. Ali no Antônio Merique, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Fernando Silva, a Vila Belmiro. Surgiu agora um projeto chamado Arena Santos W Torre. Eu tenho até imagens na tela. Qual é a sua opinião a respeito? Você, presidente, abraça esse projeto? Olha, eu faria diferente, mas entendo, né? Votei a favor, entendo que é uma parceria boa para o Santos, né? Porque você vai estar do lado de uma empresa importante na operação e de um fundo de investimento que vai ter no mínimo 5 arenas como o Santos. Eu faria diferente porque, passando pelo voto online, eu acho que é uma decisão que ela deveria ser compartilhada, porque é uma decisão muito importante. Qual a negociação que tem que ser feita? Foi apresentado um projeto que o número de espectadores é 25 mil. Então, no máximo, por 35 anos, torcedor do Santos sócio, para os próximos 35 anos, o Santos vai jogar para 25 mil pessoas. Como nós estamos num mundo competitivo e de mercado, nós vamos enfrentar outras marcas, outros clubes de futebol que jogam no mínimo para 40 mil pessoas. Você já sai com um déficit de 15 mil pessoas que você tem que buscar essa receita em outro lugar. Daí a difícil decisão, porque você pode aumentar o preço médio de ingresso, mas tem um limite. Então a tua receita pelos próximos 35 anos, ela está parada naquele valor, enquanto os outros saem jogando com 40 mil. Isso aonde você vai recuperar? Numa negociação com a W Torre. Você tem que fazer uma negociação com a W Torre melhor do que os outros. Para isso, você tem que ter uma equipe técnica para discutir com eles, porque eles vêm preparados para lutar por 1% em cada item das receitas que vem de um estádio de futebol, do dia do jogo, né? Então, nós vamos ter que recuperar essa diferença que a gente vai ter para os outros players de mercado numa negociação. Mas, logicamente, que é uma negociação que põe de novo o Santos no jogo, né? Vários caminhões já passaram, selado na frente do Santos e o Santos não pulou. Achei precipitado, né? Foi tudo muito rápido, porque várias pessoas querendo o dividendo político, né, dessa decisão. Acho que foi uma decisão, eu votei a favor e agora vamos tentar fazer a melhor parceria possível para o Santos Futebol Clube. Alessandro. Fernando Silva, vamos falar então do voto à distância. Você falou a respeito do voto à distância agora, né, com relação à Arena W Torre. E a nossa eleição, a eleição do Santos Futebol Clube em dezembro vai ter o voto à distância pela primeira vez. Você foi favorável ao voto à distância? Você confia, é confiável essa maneira de votação? O que você tem a falar a respeito disso? Esse é um assunto, né, que vai e volta. Esse assunto já foi liquidado. Nós tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo, onde mais de 20 conselheiros pediram a palavra, colocaram as suas posições, e aí foi votado. E por uma maioria muito grande, o voto foi aprovado como sendo a alternativa para esse mundo que a gente está vivendo agora de pandemia, né? E que expõe as pessoas. Então isso já foi votado. De repente volta tudo atrás e começa o mesmo mimimi do cadastro. Porque a maioria dos pré-candidatos, né? Hoje eu sou candidato, os outros continuam pré-candidatos ainda. Eu sou a favor do voto à distância, mas com esse cadastro não dá. O cadastro de 2019, sócios do Santos, está perfeito. 99% higienizado e auditado. Nós vamos usar esse cadastro para a eleição, né? Você vai ver no site do Santos as opções de votar na Vila Belmiro, votar na federação ou votar à distância, né? Então, se você não aparecer, quando você fizer o acesso ao Sócio Rei, não aparecer que a sua situação está lá de votar, é que você tem problema no seu cadastro. Corre atrás. Isso é menos que 1% das pessoas que estão credenciadas. Então, nós vamos prejudicar mais de 98% e todos voltam na eleição do impeachment, voltam na eleição passada para falar que foi colocar. Isso já foi.
Isso foi 2018, 2016, isso já passou. Vamos pegar o cadastro de 2019, que é o que a gente tem certeza que ele está ok. E o que tiver fora, o pessoal corre atrás. Pô, se eu vou entrar no Sócio Rei, eu não acho o meu nome lá para... É porque eu estou com problema no cadastro, eu vou saber o que aconteceu e vou me atualizar e vou me recadastrar para votar. Tem tempo para isso. Nós temos 2 empresas contratadas que têm experiência em voto à distância, que foram aprovadas. Nós temos uma auditoria que vai seguir isso. Por que não fazer? E o voto à distância não é simplesmente para escolher o presidente, é para tomadas de decisões importantes na história do Santos. Uma decisão de um estádio, de um retrofit, era uma decisão que deveria ser compartilhada com os sócios. Você tem que usar esse mecanismo para tomadas de decisões estratégicas na vida do Santos. Então, eu defendo o voto à distância não só para eleger o presidente, que ele é muito importante, mas também para tomadas de decisões, consulta aos sócios, para saber o caminho que a gente deve seguir. Fernando, mais ou menos, qual é a estimativa de número de eleitores agora para essa eleição em voto à distância no Santos? Nós tivemos na última eleição ao redor de 6 mil. A gente estava esperando, antes da pandemia, que a gente era uma eleição para 8 mil. Eu acho que agora, com o voto à distância, nós vamos seguramente passar os 10 mil votos, que vai dar uma exposição, vai dar oportunidade do sócio que não está perto da vila ou perto da federação, até aqueles que, tem gente que mora na frente da Vila Belmiro e, por exemplo, vai estar viajando no dia da eleição e vai poder votar. Então isso é uma maneira democrática, é uma maneira de ouvir e dar valor, da isonomia dos sócios poderem votar. Eu acredito numa votação superior aos 10 mil votos. E aproveitando, um abraço a todas as embaixadas que estão acompanhando o Baixado Esporte nesse momento através da internet. Alessandro, mais um tópico aí, vamos lá. Vamos falar a respeito da comunicação do Santos, Rádio, TV, todos os departamentos de marketing do Santos. Qual é a ideia do candidato Fernando Silva para a comunicação do Santos Futebol Clube? Cara, isso é muito importante. Nós somos pioneiros em 2010, 2011 com a TV Santos, que hoje está aí sucateada. Então, a gente tem que ser inovador e prestigiar todos os canais de comunicação, porque quando você está prestigiando os canais de comunicação, você está expondo a sua marca. Eu sou do tempo que a gente ouvia lá o boletim Ibrahim Mauá, que dava o boletim do Santos Futebol Clube. Hoje você não consegue mais espaço em nada, o Santos só tem espaço quando é notícia ruim. Então a gente tem que usar todos os tipos de comunicação com o teu associado, com a tua torcida, com o desafio de trazer mais de 7 milhões de pessoas a virem a ser sócio. Para isso nós temos um programa definido que chama Santos Social Clube, que inclui tudo isso. E a comunicação vai ser vital. Nós temos que usar essa vantagem, usar que a gente foi pioneiro, voltar a ser pioneiro com a Rádio Santos, com a TV Santos. Nós vamos ter que ser gerador de conteúdo e aprender a monetizar o conteúdo. É aí que é a saída que o Santos vai ter para ter novas receitas. Então a gente tem que ajudar todo mundo que faz um programa em nome do Santos, porque está ajudando a divulgar a sua marca para o seu associado. Fernando Silva, nós estamos a 2 minutos e meio, praticamente no final do programa. Eu gostaria que você mandasse a sua mensagem, não só ao associado, ao torcedor, aos conselheiros do clube e aos simpatizantes, e de antemão já te agradecendo pela presença, desejando a você, como aos demais, boa sorte no pleito. Obrigado, Fernando Silva, e as câmeras da Santa Cecília TV do Baixado Esporte estão à sua disposição para você se dirigir ao associado e o torcedor do clube. Obrigado a vocês pelo tempo, pela paciência, mas é muito bom estar aqui e eu encerro do jeito que eu comecei. Essa é uma eleição muito importante para o Santos Futebol Clube. É a sobrevivência do Santos. Nós estamos lutando pela sobrevivência do nosso clube, que a gente tanto ama. Então, estude o seu voto. Não vá porque o amigo mandou, porque o vizinho votou. Estude o seu voto. Estude quem está atrás do voto, qual é a equipe de cada candidato,
quem são as pessoas que participam, quem são as pessoas que vão transformar aquele PowerPoint, aquela mensaginha que você está recebendo, quem vai transformar aquilo em realidade, quem tem chance de tirar o Santos desse buraco. E eu tenho certeza que analisando o perfil dos candidatos e a equipe de cada candidato, a chapa O Santos Pode Mais surge como uma alternativa bem viável para isso. Nós não temos, né, nós ousamos fazer diferente nessa eleição, né, nós viemos com uma chapa pura, acabamos de escrever a chapa num dia histórico, né, fomos a primeira chapa, foi fácil fazer a chapa, porque todo mundo pensa da mesma maneira e diferente dos outros, a gente tem um projeto pro Santos Futebol Clube e não um projeto para acomodar pessoas na mesma mesa, pessoas que nunca se deram bem, pessoas que nunca pensaram o Santos da mesma forma, cada um de uma forma e de repente se juntam para fazer uma chapa e lutar pela gestão do Santos. Então, pessoal, é muito importante o seu voto, compareça, se cadastre e a gente tem certeza que dia 13 de dezembro vai começar uma nova jornada para o Santos Futebol Clube. Muito obrigado ao candidato Fernando Silva. Alessandro, sua mensagem final. E uma ótima sorte amanhã a garotada do Peixe que vai ter que dar conta do recado. Porque a Covid chegou, arrasou e o Santos amanhã tem que entrar em campo com a garotada mais uma vez para tentar dar conta do recado contra o Internacional de Porto Alegre. E a garotada vai dar, porque o Santos, como diria o padre Paulo Ornô de Moura, é uma força viva temperada no fragor de batalhas memoráveis. É bonito, hein? Domingo, gente, o seu voto, você pode não ganhar R$1 por mês, mas ele tem tanto valor quanto aquele que ganha $1 bilhão. Vote com consciência. Que Deus ilumine a todos.